Olá pessoal, Samuel da Ubiquit, mais um vídeo da solução Unify aqui no nosso canal oficial da Ubiquit Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu vou apresentar aí para vocês mais uma implantação de Unify em ambiente de hospital na área da saúde, tá? Mas antes aí de apresentar o case para vocês, rapidinho deixa eu registrar aqui o convite para vocês participarem dos nossos grupos da comunidade, dos nossos canais oficiais de suporte. A gente tem aqui o nosso fórum em português, o fórum-pt.i.com, né, todas as dúvidas aí registradas ao longo de vários anos, vocês com certeza vão encontrar nesse espaço. Lembrando aí que o fórum hoje já não aceita mais novas inscrições, então se vocês quiserem interagir com a comunidade de usuários de Unify no Brasil, a gente hoje recomenda aí o grupo no Facebook, o grupo Ubiquit Redes Unify, né, onde o pessoal pode ir lá conversar, postar as imagens dos seus projetos e tudo mais, tá? A gente também tem o nosso blog no Brasil, que hoje é a nossa base de conhecimento em português. Então aqui no blog vocês vão encontrar artigos de cases de sucesso no Brasil, especificação de produtos, né, apresentação do portfólio, tutoriais de configuração, e aqui em tutoriais a gente tem a base de conhecimento em português Unify com todas as configurações que vocês podem precisar. E a gente também tem aqui o nosso canal oficial no YouTube, onde você provavelmente está vendo esse vídeo, né? Uma base de conhecimento aí bem rica, com videoaulas de fundamentos, com tutoriais de configuração, né? Uma série de conteúdo. Todos esses canais eu vou deixar listado aí para vocês na descrição desse vídeo, então você não precisa ficar tomando nota, isso vai estar aí para vocês, tá? Então, para a gente começar aqui a nossa apresentação, deixa eu colocar a imagem na tela. Então a gente está falando da solução Unify num ambiente de hospital, né? A gente está falando aí do Hospital CMO, que fica em Posse, no Nordeste aí de Goiás. Então a gente está falando aí de dos hospitais mais modernos que existem nessa região. Eles investem bastante em tecnologia e em infraestrutura. E nessa aplicação, aqui nesse case, eles usaram uma rede de 100% Unify, uma rede totalmente Unify. Então vocês vão ver aí que eles têm APs Unify para prover o Wi-Fi, eles têm switches Unify na infraestrutura cabeada e roteador USG. Todos os ativos são Unify no ambiente, tá? Então 12 APs, 6 switches, um roteador. O projeto foi tocado pelo próprio departamento de TI do hospital, tá? O Gustavo Valente, que compartilhou aí o case com a gente. O case já está compartilhado também lá no nosso blog e agora aqui em vídeo no nosso canal. Bom, então vamos lá para os equipamentos que foram utilizados, né? Toda a infraestrutura deles, então, é Unify. Então os equipamentos que eles usaram estão relacionados aqui na esquerda desse slide. Então foram 12 APs Unify, 10 do modelo ACLR e 2 do modelo AC Lite, né? Os APs AC Lite e ACLR são os APs de entrada do portfólio Unify de atual aí, do atual padrão Wi-Fi 5, então os dois são dual band, operam 2.45 GHz, e apesar deles serem aí os APs de entrada, né, são aí os tradicionais APs em formato de disco, né, apesar deles serem aí APs de entrada, eles são mais do que suficientes para a maioria das aplicações que a gente encontra hoje aí no mercado. Então tem um excelente custo-benefício. A diferença do Lite para LR é que o AP-ACLR ele tem uma antena tripolar que tem uma melhor percepção de ganho. Então a antena do ACLR é superior, logo ele tem um alcance melhor que o Lite, e a questão principal não é nem o alcance em termos do quão longe vai o meu sinal, mas a qualidade do sinal que eu tenho quando eu uso esse AP em relação ao Lite no mesmo local, na mesma posição. O LR vai me entregar um sinal melhor do que o Lite, né, por exemplo, atrás aí de uma parede mais grossa. Tá? Então a maioria dos APs que eles usaram foi o AP-AC LR. Interessante da solução Unify, que vocês estão vendo aqui à direita dessa tela, é que não existe interface local de configuração dos ativos individualmente. Então esse AP não tem uma interface, cada um dos APs não tem uma interface individual. Toda a solução Unify é baseada no conceito de gerência via software. Então, a gerência de todos os ativos Unify da sua rede, qualquer que seja a quantidade, se você tem 1 AP, 10 APs, 100 APs, 1000 APs, 1 switch, 20 switches, 50 switches, não interessa a quantidade, todos os seus dispositivos Unify, e quanto mais ativos Unify você tiver na sua infraestrutura, em termos de AP, switches e roteador, mais você vai ter essa visão, essa gerência centralizada, unificada, que o software entrega para vocês. Lembrando que o software da controladora, o software Unify Network, ele é 100% gratuito. Você não paga
nada pela solução. A Ubiquiti vende hardware, ela não vende software. Todo software que a gente entrega para vocês, e por sinal é de muita qualidade, é valor agregado, a gente não cobra por isso, né? Talvez aí o maior atrativo da solução Unify, além do custo, né, extremamente agressivo em comparação aos concorrentes de mesmo nível, e da qualidade do hardware propriamente dito, seja essa questão de não existir custo de licença na nossa solução de software e não existe uma limitação de APs, você não está preso a um número X de APs no software da controladora. A quantidade de APs é ilimitada, você pode escalar à medida que você precisar. Então aqui a gente vê exatamente isso, todos os APs aparecem aqui, os switches que eles usaram e o roteador, então você não precisa mais ficar fazendo aquele controle de IPs, de gerência dos seus ativos, aquele inventário de IPs de gerência, né? O IP, ele tem que existir, porque a infraestrutura, obviamente, é TCP/IP por baixo, e ele existe, mas para a sua gerência isso deixa de ser importante, porque através do software Unify você simplesmente vai clicar na interface e você vai ser direcionado aqui para uma caixa de configuração daquele equipamento específico, se você quiser fazer uma configuração individual daquele equipamento. As demais configurações que dizem respeito à rede como um todo, elas vão ser propagadas, provisionadas em lote para todos os APs da sua rede, por exemplo, no caso de uma alteração de configuração de rede sem fio. Tá? Além da infraestrutura Wi-Fi, né, os APs serem todos Unify, eles também optaram por usar os switches Unify na infraestrutura cabeada. Isso acaba sendo muito interessante do ponto de vista de gerência, né? Não só você usar os APs, mas principalmente os switches também, para você ter uma infraestrutura de acesso, uma rede de acesso totalmente Unify. Então, qualquer que seja a quantidade de APs e switches, você vai gerenciar todos eles a partir da mesma interface, da mesma aplicação, inclusive no app do celular. Isso acaba sendo muito apelativo, muito interessante do ponto de vista de proposta de gestão de ambiente de TI para o integrador, que presta suporte para o cliente final, ou mesmo para o departamento de TI do cliente final, quando ele mesmo for responsável pela execução do projeto. Aí eles usaram lá diferentes modelos, 4 modelos diferentes de suítes Unify, né? Eles usaram 6 suítes Unify, a gente vê aqui também, ó, no dashboard, 6 suítes Unify, um do modelo US24, que é um suíte de 24 portas não PoE, para máquinas cabeadas, que não precisam de alimentação via PoE, 3 do modelo US48, ou seja, 3 suítes não PoE de 48 portas, e outros 2 suítes PoE, com suporte a Power over Ethernet, alimentação através do próprio cabo de rede, por exemplo, para alimentar os APs Unify, né, e outros dispositivos que usem alimentação via PoE, um de 24 portas 250 watts e um de 48 portas com um budget, aí, potência total PoE de 500 watts. Então, mais uma vez, atrativo de você usar switches Unify nos seus projetos é que você não fica com várias interfaces individuais standalone de gerência, né? Você faz tudo isso a partir da mesma controladora, você enxerga a saúde da sua rede como um todo, né? Por isso que a gente costuma dizer, quanto mais Unify é a sua rede, melhor é para você mesmo responsável por TI, né, de uma empresa, porque a sua gerência vai ficar extremamente simplificada. Além dos switches, então da infraestrutura cabeada do ponto de vista de rede de acesso, lá para fins de compartilhamento da internet, eles também usaram o Unify Security Gateway, o SG Pro, né, ele é o roteador do portfólio Unify, recomendado para até 2.000 clientes, dispositivos conectados nessa rede. Ele tem 4 interfaces, 2 LAN e 2 WAN. As interfaces aqui que a gente tem na WAN, elas podem ser um combo, elas são um combo que você pode escolher usar a porta RJ45, né, no caso de uso do cabo Ethernet tradicional, cabo UTP, ou você pode escolher usar a porta SFP, caso você precise fazer uma ligação por fibra ótica, né? E você também pode pegar uma dessas interfaces e mudar ela de WAN para LAN, caso você queira fazer um uplink da sua infraestrutura de switches via fibra ótica, você também tem essa possibilidade de jogar com essas interfaces. Então existem 4 interfaces, 2 LAN e 2 WAN, sendo que 2 dessas interfaces são combo que você escolhe ou RJ45 ou SFP, né, de 1 GB para ligação via fibra ótica. O Unify Security Gateway também, ele é um roteador, ele é interessante porque ele é um roteador semi-automático, então ele já vai pré-configurar para você toda a sua infraestrutura de rede, né, uma sub-rede, serviço de DHCP. Claro que você pode personalizar isso, criar mais sub-redes, fazer roteamento inter-VLAN, depois associar os SSIDs dos seus APs com as respectivas VLANs
que você criou aqui na sua infraestrutura Unify. Interessante quando você usa uma rede totalmente Unify, que nem esse case, é que você faz a configuração da sua rede uma única vez como um todo, então você define as sub-redes, as VLANs, uma única vez, independente de ativo, e automaticamente a solução Unify para você já faz a aplicação disso no roteador, os troncos, já faz a aplicação disso nos switches para você, então você não precisa ficar lá criando as VLANs no switch, né, você só associa daí quando chega no SSID para que o AP saiba qual SSID está vinculado com qual VLAN. Então quanto mais Unify for sua infraestrutura, mais fácil fica fazer e mais rápido fazer a configuração da sua rede. Mas, apesar disso daí, é importante você ter em mente que a solução Unify ela é totalmente modular. Então, por qualquer que seja a razão, se você quer usar só os APs Unify para Wi-Fi, né, que são o carro-chefe da Ubiquiti definitivamente, né, mas você já tem uma infraestrutura de switches de um fabricante X e roteador e ou firewall de um fabricante Y, o seu time já é treinado nessas soluções, ou você não quer trocar a infraestrutura que já existe, mas você quer investir no Wi-Fi, ampliar sua rede Wi-Fi ou fazer uma rede Wi-Fi nova, não tem problema nenhum usar só os APs Unify para Wi-Fi, só switches Unify para cabeado, ou APs e switches Unify só para rede de acesso, mantendo na borda um firewall de terceiro, ou você pode optar por usar tudo Unify. Então não existe incompatibilidade entre diferentes fabricantes. O Unify não te prende em usar uma infraestrutura totalmente Unify. Claro que é vantajoso você usar dessa forma, mas você não fica preso a isso. Tá? Mais uma vez, software Unify 100% gratuito, sem nenhum custo de licença, sem limite de APs na controladora. Tá? Então, aí uma infraestrutura totalmente Unify. Um outro equipamento interessante que eles usaram, bom, a controladora Unify, ela é um software 100% gratuito que você pode baixar e instalar na máquina que você quiser, mas a gente também tem a opção da controladora em hardware, em appliance. A gente tem o que a gente chama de Cloud Key, que é um hardware, um mini computador, um mini servidor que roda Linux, já tem a controladora Unify pré-instalada aqui dentro, que é plug and play. Então, se você não quiser o ônus, o trabalho de ter que instalar o software da controladora numa máquina local, ou numa máquina na matriz da sua empresa, ou numa VM num serviço de nuvem, qualquer que seja, e a sua rede tiver até 25 APs Unify, você pode usar o Cloud Key de primeira geração, que ele é recomendado para até 25 APs. Tá? Se você tiver até 50 APs Unify, você pode usar o Cloud Key de segunda geração. E se você tiver mais do que 50 APs, daí a gente recomenda que você realmente dimensione um servidor para isso. Lá eles optaram por usar o Cloud Key, uma excelente opção de controlador em hardware para projetos menores, né, projetos que têm então até esses 25 APs. O que é interessante do Cloud Key? Bom, ele tem várias características interessantes. A primeira é o preço, ele é bem barato, se você assumir que ele é um mini servidor que vai lá rodar a sua controladora. Ele consome só 5 watts, ou seja, ele não consome quase nada de energia, então ele é bem discreto, pequenininho, você consegue esconder ele num rack, eventualmente numa mesa, num armário, enfim, qualquer que seja aí o layout, a disposição, os equipamentos, né, o que você tem lá no seu ambiente em termos de infraestrutura. Apesar de ser um mini computador, ele tem um excelente processador quad-core, então ele vai trabalhar muito bem se você respeitar esse limite de até 25 APs ou 1000 clientes terminais que a gente fala que são smartphones, tablets, laptops. Né? Normalmente a referência é até 25 APs, pode usar o Cloud Key de primeira geração, que você não vai ter problema. Ele é alimentado via PoE, então se você tiver switch PoE, você vai alimentar o seu Cloud Key pelo próprio cabo de rede. Ah, mas Samuel, eu não tenho switch PoE na minha rede, eu só tenho switches não PoE. Como é que eu faço? Ele também tem aqui uma outra opção de alimentação via USB, 5 volts, fonte de celular, os modelos mais antigos micro USB, os modelos mais novos USB-C, então você tem essa opção de alimentar ele por uma fonte de celular padrão, então ele é bem flexível aí nesse sentido, tá? Então para você ter uma controladora em hardware por plug and play no seu ambiente, o Cloud Key acaba sendo uma excelente opção, foi exatamente o que eles usaram nesse projeto, então além da infraestrutura toda Unify, em termos de redes, né, access point, switches e roteador, a controladora também mini servidor Cloud Key Unify eles usaram lá na infraestrutura deles, ok? Só para vocês terem uma ideia, aí aqui tem algumas das plantas lá do ambiente do hospital, né, lá tem a área clínica, a área hospitalar, tem térreo, o primeiro andar, aqui tem algumas plantas aqui, então da distribuição dos APs no local, e fotos para vocês enxergarem isso um pouco melhor, então a gente vê aqui, ó,
o AP fixado numa área administrativa, aqui numa área de ambulatória, de consultórios, ó. Então a gente vê o AP aqui, mais uma vez aqui, ó, numa recepção, ó, AP. E o rack, a gente também vê o rack aqui nessa imagem, a gente vê vários switches Unify, a gente vê o SG Pro aqui, recebendo a conexão de internet então do modem, e a gente vê o Cloud Key, ó, como ele é discreto, é fácil aí de você esconder numa bandeja, ou eventualmente pendurar numa régua, numa tampa cega, para espaçar os equipamentos no rack, enfim. Você tem aí várias opções, né, para trabalhar, porque o equipamento é bem fácil de esconder, porque ele é pequenininho. E para fechar, para finalizar, a gente tem aqui um depoimento então do Gustavo, que é o analista de infraestrutura lá do hospital, que foi responsável pelo projeto. Ele diz o seguinte, ó, que a infra inicial que tínhamos era bastante confusa, com equipamentos de vários fabricantes, né? Ou seja, com equipamentos de vários fabricantes, a gente está falando aí de várias interfaces de gerência segregadas e sem coesão, né? Sem se conversarem entre si. Isso é um ônus para quem administra TI, né? E ele continua, então, ele fala que ó, após levantar os requisitos, optamos pela linha Unify da Ubiquiti como melhor solução para a implantação de Wi-Fi no hospital. Então eles estudaram as opções, né, e eles entenderam que o Unify era a melhor solução, porque entrega hoje, de fato, a melhor relação preço-performance do mercado, principalmente quando a gente fala de Wi-Fi, que é carro-chefe da empresa. A Ubiquiti é hoje um dos 3 maiores fabricantes de Wi-Fi corporativo do planeta, tá? Ele continua aqui, então, ó, todos os equipamentos conversam da mesma maneira, controladora centralizada, a solução oferece tecnologia de ponta e o melhor, toda a gestão é unificada através da controladora, que foi o que eu mostrei para vocês aí nas imagens, né? Cada equipamento foi dimensionado de acordo com cada setor e isso tudo a linha Unify oferece, né, desde switches com portas SFP+ de 10 GB até APs de alta performance. Após a implantação, alcançamos aí a qualidade e gestão que queríamos da rede, tá? Então, cliente satisfeito, quando o cliente fica satisfeito, a gente também, como fabricante, fica bem satisfeito. E esse é o feedback que a gente recebe todo dia, né, dos vários clientes que implantam a solução. Unify não para de crescer ano após ano, porque ela realmente, de fato, hoje entrega aí a melhor relação preço-performance, né, que a gente tem. Aqui os nossos canais de suporte, né, eu vou deixar registrado aí, como eu falei, na descrição desse vídeo para vocês. Então o case era esse, um abraço, tchau, tchau.